Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, finalmente gravei mais um vídeo para responder perguntas que vocês me enviaram. Quero agradecer a todo mundo que mandou perguntas lá pro meu perfil do Instagram ou do Facebook. Foram muitas perguntas, eu fiquei surpresa. Só no Instagram foram mais de 200 e no Facebook foram mais de 100. Então, eu fiz o meu possível para selecionar algumas das mais interessantes e vou tentar responder essas perguntas. Não vai dar para responder tudo num vídeo só, é evidente, mas eu separei algumas aqui e vou tentar responder bem rápido para fazer o máximo possível, tá bom? Começando então com a Raquel Goliveira, que me pergunta: você sempre foi nerd? Raquel, olha, eu separei uma foto para mostrar, uma foto de Isabela Lubrano aos 12 anos, vê se você consegue ver. Aos 12 anos eu tava lendo alguma coisa, não sei se é um livro ou se é uma revista, fui pega de surpresa nessa foto, com cara de besta, evidentemente, óculos, aparelho, e eu não sei se você consegue ver, ó. Eu tinha bigodinho naquela época. Então eu acho que não dá pra ser mais nerd do que isso. Eu aos 12 anos também, deitada na cama com um monte de edredons ao lado, rodeada de bichos de pelúcia, lendo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu sempre fui nerd, eu sempre tirei boas notas, só que quando eu era nerd lá pelos anos 2000, não era elogio ser nerd. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu tenho a impressão de que ser nerd, ser geek, né, alguma coisa que tá até na moda, né, as pessoas têm orgulho da cultura nerd, da cultura geek, mas quando eu era criança eu não tinha orgulho nenhum em ser nerd, pelo contrário, era motivo de bullying, mas isso nunca me traumatizou, eu sempre fui feliz, eu sempre fui uma nerd bem orgulhosa. Nina G. Silva: existe algum livro que você diria jamais vou ler este livro? Eu nunca diga dessa água não beberei, né? Já teve vários livros que eu achei que eu não leria, mas por indicação de vocês, eu acabei dando uma chance e tive que dar o meu braço a torcer, que gostei bastante. É o caso de livros de terror do Stephen King, que eu não lia porque eu achava que, primeiro que eu tinha um pouco de medo e também porque eu tinha um preconceito, eu achava que era literatura ruim. E eu li 2 livros do King, gostei bastante, mas eu não consigo me imaginar, devido à, né, carga de leituras e tanta coisa melhor para ler, eu não consigo me imaginar tendo curiosidade de ler os livros dos YouTubers, por exemplo. Livro do Felipe Neto, da Kéfera. Não tenho nada contra, já falei em várias vezes aqui que eu não tenho nada contra YouTuber ficar publicando livro. Pelo contrário, para mim, quanto mais livro for lançado e for vendido, melhor para o mercado, melhor para a movimentação desse mercado editorial no Brasil, que é muito pequeno. Mas eu mesma não me imagino lendo. Tem coisa melhor para ler, né? Quais leituras nacionais você acha indispensável para lermos algum dia? Ah, Gabi, eu acho que aqueles livros que eles mandam a gente ler na escola, que fazem parte das grades curriculares, eles estão lá por um motivo. A gente deve ler, sim, Machado de Assis, José de Alencar, a gente deve ler Gregório de Matos, mais antigo ainda, deve ter uma noção do que escreveu pelo menos o Padre Vieira, o José de Anchieta, sabe, indo para a história do Brasil. Embora seja chato, eu reconheço que durante a nossa formação de leitores a gente não tem maturidade para entender esses autores, mas é importante que a gente saiba que eles existam e, se possível, esse é o ideal, ao longo da nossa vida, conforme a gente vai amadurecendo como leitores e como seres humanos, conforme a gente vai ganhando experiência de vida, esses grandes clássicos da literatura fazem muito mais sentido para nós. Então isso se aplica aos grandes clássicos da literatura. Agora, os meus favoritos da literatura nacional são, sem dúvida, o Machado de Assis, o Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa. E eu acho que são esses. Eu gosto muito da Luísa Azevedo também. E, enfim, vários autores. Eu com certeza deixei alguns muito importantes de fora. Quantas horas por dia você passa lendo? E em suas leituras você faz anotações no próprio livro ou num caderninho à parte? Eu não tenho uma contagem de quantas horas por dia eu passo lendo. Tem dia que eu leio muito, porque a história tá muito envolvente, muito interessante, eu não faço outra coisa nos finais de semana, tal. Às vezes eu passo o domingo inteiro lendo, o sábado inteiro lendo, a noite inteira lendo, porque eu gosto muito de ler de madrugada, mas às vezes também eu tô cansada, tem muita coisa pra fazer, tem muitas outras coisas, enfim, e aí eu não leio nada o dia inteiro, pode acontecer. E se eu faço anotações no próprio livro ou em um caderninho à parte, como eu sempre mostro também nas redes sociais, eu faço tanto no próprio livro. Eu tenho um exemplo aqui do retrato de Dorian Gray, que está todo rabiscado
e grifado, e eu sei que tem gente que acha que isso é uma heresia, mas eu não consigo ler um livro sem conversar com ele, sem dialogar com ele. Para mim isso aumenta o prazer da leitura. E também faço anotações em caderninhos à parte. Geralmente é lá que eu começo a rascunhar o roteiro do livro. E pronto, gente, voltei, que tinha acabado a memória aqui da minha câmera e eu, enfim, tive que apagar algumas coisas. Minha vida, _Paula Pimenta. Isa, como você mudou de jornalista para youtuber? Então, já contei essa história aqui algumas vezes. Aconteceu porque eu estava insatisfeita com o meu trabalho. Na época eu trabalhava como produtora numa TV local aqui de São Paulo, que é a TV Gazeta, e eu sonhava em ir para frente do vídeo como repórter, e a chance não aparecia nunca, assim como eu, muitas outras pessoas lá da redação, muitas outras produtoras e produtores também queriam uma chance na frente do vídeo. Então havia uma concorrência enorme, apesar de ser uma emissora pequena, e a chance não aparecia e tal. Eu também estava muito insatisfeita porque era um trabalho muito estressante e que eu não sentia nenhum tipo de reconhecimento, né, pelo meu trabalho e tal. Eu também não via perspectivas porque a profissão está vivendo um momento muito ruim. Tudo somado, eu resolvi começar a gravar vídeos sobre livros porque fazer resenhas de livros já é algo que eu gostava de fazer desde o tempo de estudante, porque eu sempre gostei muito de ler e eu tinha um blog que ninguém acessava, era um blog muito feio, muito tosquinho, e eu sempre escrevia lá resenhas dos livros que eu lia. Então eu tive a ideia de transformar essas resenhas em vídeos, colocar no YouTube. A princípio eu tinha uma esperança de que meus chefes pudessem ver a minha desenvoltura no vídeo, a minha voz, a minha presença e carisma, e pudessem me dar uma chance na frente da câmera, né, como repórter. Quando ficou evidente que isso não ia acontecer e eu estava muito insatisfeita com o meu emprego, eu acabei pedindo demissão. E eu pensei, bom, eu vou tocar esse canal no YouTube por um tempo, enquanto eu vou mandando currículos, tentando essa vaga de repórter, nem que seja em uma emissora do interior de São Paulo, de outro estado, talvez. Mas aí eu comecei a descobrir como é que funcionava, né, esse mundo do YouTube, porque eu não conhecia muito bem. E eu me encantei, eu vislumbrei a possibilidade de fazer disso o meu trabalho, resolvi apostar com todas as fichas. Então, desde esse comecinho, eu já me dei conta de que eu deveria investir no canal como um trabalho e tentei profissionalizar a minha atividade desde o início. Eu fiz muitos cursos, eu estudei muito e fui tentando, através de tentativa e erro, né, chegar nesse formato que o canal tem hoje, que ainda está em evolução. O canal vai melhorando conforme eu vou aprendendo a interagir com vocês e aprendendo qual é a dinâmica, qual que é a lógica de se trabalhar na internet. Livros, vamos devorá-los, pergunta. Que time você torce ou não torce para nenhum? Eu não gosto de futebol, eu acho que futebol me dá sono. Toda vez que eu tento assistir uma partida de futebol, meu olho começa a ficar pesado, assim, e eu tiro altas sonecas. Mas aqui na minha casa todo mundo é muito corintiano, muito fanático, então, por simpatia, né, eu acabo dizendo que eu torço pro Corinthians, mas a verdade é que eu não sei nem dizer nome de jogadores, eu não tenho a menor intimidade com o futebol. Próximo, então, Natan Batista 18. Você acredita que existam livros inúteis? Pelo que eu percebo, muitas pessoas pensam que sim, mas não têm a audácia de admitir. Natan, a sua pergunta me fez lembrar uma coisa que o Oscar Wilde escreveu, e é por isso que eu separei aqui o retrato de Dorian Gray. No começo do livro ele tem um prefácio, que é uma espécie de manifesto, que ficou muito famoso, que ele conclui dizendo: toda arte é completamente inútil. O que Oscar Wilde, esse grande escritor, autor de O Retrato de Dorian Gray e outras obras, ensaios e peças famosas, queria dizer com isso? Acima de tudo, ele queria combater a ideia muito difundida, até hoje, muito comum, a ideia de que obras de arte, e aqui especificamente arte literária, né, obras de literatura, elas têm que ter uma utilidade, tem que servir para alguma coisa, para diversas coisas. Tem gente que está convicta que literatura serve para tornar o mundo um lugar melhor, para conscientizar as pessoas a respeito das injustiças do mundo, ou então para fazer as pessoas se sentirem bem e curarem os seus problemas, superarem depressões, superarem problemas amorosos, financeiros, da vida pessoal, da vida profissional. E Oscar Wilde foi um defensor, não foi o único, mas foi um defensor muito famoso da ideia de que a arte, ela só tem uma serventia e apenas uma, que na verdade não é uma serventia.
A arte serve para o deleite, para a admiração, para a diversão. Se você quiser atribuir alguma função a obras de arte, segundo Oscar Wilde, você não está consumindo obra de arte direito. Ele era um pouquinho radical com relação a isso. Mas o fato, você pode concordar com ele ou não, mas o fato é que livros também não precisam ter utilidade. Qual que é a utilidade de um romance de banca, estilo Júlia, Sabrina? Não tem utilidade absolutamente nenhuma. Ele não vai produzir nada para o nosso mundo. Porém, eles continuam sendo consumidos. É porque as pessoas são tolas, fúteis, não gostam, né, de fazer nada de útil com seu tempo? Não, mas é porque eles dão prazer para quem lê. Eles tornam a existência mais agradável, eles alimentam fantasias de, geralmente mulheres, né, que compram esses romances de banca, mas isso serve para qualquer coisa. Para que serve literatura jovem, literatura infantil? Evidentemente você pode ensinar alguma coisa através de obras de arte literárias, mas e eu acredito nisso, esse é um objetivo secundário. Acima de tudo, eu acho que os livros têm que ser legais, interessantes, darem prazer, darem contentamento, fazer da nossa vida algo maior. Pode até ser um livro mais difícil e desafiador, mas a gente tem que ter satisfação de ler. Por mais que o livro seja difícil, ele não pode nos fazer mal, nos fazer sofrer. Livros servem para nos dar alegria e satisfação e não tem necessariamente que ter uma utilidade maior. Não precisa salvar o mundo, não precisa fazer do Brasil um país menos injusto, não necessariamente. Não precisa fazer denúncia, não precisa ensinar nada a ninguém. Eu acho que a verdadeira função da literatura é divertir e fazer bem a quem está lendo e só a ele. Ícaro Dantas Silva: meus amigos e familiares vivem me dizendo que ler fantasia é perda de tempo. O que você acha disso? Olha aí, até uma pergunta, eu nem percebi, mas uma pergunta que se relaciona à anterior, né? Bom, amigos e familiares do Ícaro, sabe o que vocês deveriam saber? Desde que o ser humano saiu das árvores e começou a se reunir ao redor de fogueiras e começou a contar histórias uns para os outros, do que vocês pensam que se tratavam essas histórias? Vocês acham que eram dramas realistas que falavam sobre as dificuldades das relações familiares? Não, eles contavam histórias de mágicos, de monstros, de feiticeiros, de dragões, de idas ao inferno, de escaladas aos céus. Desde a epopeia de Gilgamesh, que é o primeiríssimo livro propriamente dito, né? A primeira história que foi registrada, que não foi nem em papel, foi lá em pedra, enfim. A primeira história registrada da história da humanidade, que é a epopeia de Gilgamesh, conta a história de um herói que vai enfrentar inimigos, que vai enfrentar monstros, que vai tentar alcançar a imortalidade. Outras histórias absolutamente fundamentais para a civilização humana, que são a Odisseia e a Ilíada, falam de quê? De fantasia, de monstros, heróis, de deuses. O Ulisses precisa enfrentar o Ciclope, precisa se defender das sereias e o seu canto sobrenatural. Depois, na Idade Média, do que você acha que os reis gostavam quando eles estavam ali sem fazer nada? Eles gostavam de ouvir os bardos cantando histórias dos cavaleiros que derrotavam dragões e que salvavam princesas. Mais pra frente, a Alice no País das Maravilhas, ela por acaso contava a história dela ali no seu dia a dia, assistindo aulas, indo pra casa dormir? Não, era uma história de fantasia também, em que ela via um coelho falante correndo, estou atrasado, e corria atrás dele, caindo na toca do coelho, descobrindo o País das Maravilhas. E isso até chegarmos nos dias de hoje, que nós temos Harry Potter, que é provavelmente o maior fenômeno literário e cultural dos anos 2000, que é uma história sobre bruxos, que traz criaturas mágicas, que traz a busca de vencer o mal através das virtudes, através da amizade, através do amor. Harry Potter precisa enfrentar a morte para derrotar o terrível Lord Voldemort. Então, amigos e parentes do Ícaro, saiba que a capacidade de contar histórias de fantasia não apenas não é perda de tempo, mas é o que nos diferencia
inicia como seres humanos. A humanidade não existe sem histórias de fantasia. O que você fez no intercâmbio na Itália? Aprendeu italiano ou fez algum outro curso, tipo matérias de direito? Nos conte mais sobre essa experiência. Foi um intercâmbio rápido, infelizmente, porque eu estava fazendo faculdades na época, né? Como você mesmo sabe, eu fiz faculdade de direito e de jornalismo, e durante 2 anos eu fiz essas faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia uma de manhã e a outra à noite. Então foi um período assim muito corrido da vida, apesar de ter sido muito gostoso. Eu tenho saudades dessa época. E eu não tinha tempo, evidente, para fazer aqueles intercâmbios enormes e tal. Então foi um intercâmbio curto de 2, 3 meses, foi no período de férias da faculdade, e eu fui aprender língua mesmo, eu fui para estudar italiano. Eu fiz uma escola de língua que tinha aula de manhã e de tarde. Eu fiz questão que fosse bem intenso mesmo, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, porque eu estava determinada que eu ia fazer aquele período curto valer muito a pena. Eu queria sair de lá falando o melhor possível, então eu realmente me dediquei, eu estudei muito, muito a língua, eu comprei muitos livros, eu me desafiei a tentar ler livros no original em italiano, eu passeei muito, eu fiquei em Roma, né, que é uma cidade que eu acho que nem se eu tivesse ficado 2 anos direto lá, eu teria conseguido visitar tudo que tem para visitar em Roma. Então eu fiz muitos passeios, eu visitei parques, museus, igrejas, lugares históricos. Eu fui a Nápoles, que é mais ou menos perto, 1, 2 horas de trem. Eu fui a Veneza, eu fui a Pisa, a Florença. Eu fiz o máximo de viagens possível, né? Fiz amizade ali, a gente ia de trem para o máximo de cidades que a gente conseguia, né? Que o dinheiro permitia também. Mas foi uma das melhores experiências da minha vida. Além de ter me ensinado um novo idioma, eu me enriqueci culturalmente de uma maneira assim inacreditável. Eu acho que a Itália é o berço da civilização ocidental, então a gente tem muito que aprender, não só de literatura, mas também de arte, de cinema. Eu fui muito ao cinema lá, descobri que a Itália tem um dos melhores cinemas do mundo, na verdade o melhor do mundo, na minha opinião. E, enfim, foi uma experiência gastronômica também, que é evidente que eu comi muito bem na Itália, então foi um dos melhores momentos da minha vida. Camila Vaccari, existe alguma escritora que te inspira, tipo, que te faz querer ser igual a ela quando crescer? Na verdade, existe sim, Camila. É a Lígia Fagundes Telles, uma escritora que eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente, apesar dela estar muito, muito velhinha, ela já tem acho que quase 90 anos. Ela está lúcida e eu fui a um evento em que ela estava presente. Fui tirar uma foto com ela e me emocionei de vê-la pessoalmente. É uma mulher fantástica, eu me identifico porque, além dela ser daqui da minha cidade de São Paulo, ela foi uma das primeiras mulheres a frequentarem a faculdade de Direito, né, que eu fiz, que é do Largo São Francisco. E, além disso, ela é uma escritora de uma sensibilidade, de um talento, de uma poesia. Ela é muito conhecida pelos contos, porém ela tem 2 romances que são fundamentais no modernismo de terceira fase brasileiro, que são As Meninas e Ciranda de Pedra. Próxima pergunta, do Marcelo Freitas 70. Você lê vários livros ao mesmo tempo? Se sim, já se perdeu alguma vez no emaranhado de páginas? Eu não gosto, sempre falei que eu não gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, que eu gosto de aproveitar um livro de cada vez, mas infelizmente, por causa dos compromissos aqui do canal, do meu compromisso com vocês, de fazer leituras toda semana, de trazer resenhas, não tem como. Ultimamente eu tenho feito muitas leituras simultâneas e conforme a gente vai ganhando prática, a gente para de confundir as coisas e tal, vai conseguindo conduzir todas essas leituras, mas ainda assim é algo que eu não aconselho. Eu não acho que a gente ganhe muita coisa fazendo isso, mas é que eu não tenho alternativa, né? Porque senão eu não ia conseguir ler livros mais longos, né? Eu tenho uma resenha por semana para fazer. Tem livro que eu preciso de mais que uma semana para ler, livros que são longos, que são complexos. Então eu preciso ir diluindo essas leituras ao longo de várias semanas. É chato, não gosto não faça se você puder evitar. Vitória.Castilho, você conseguia conciliar suas leituras com a faculdade de Direito e Jornalismo? Eu vou começar a fazer faculdade, mas quero continuar com um bom ritmo de leitura, só não sei se vai ser possível. Ai, Vitória, eu não quero te decepcionar, mas eu acho que não vai ser possível não, porque quando eu fazia faculdade, principalmente de Direito, eu tinha muita carga de leitura, mas não era de literatura. Eu tinha que ler doutrina, eu tinha que ler jurisprudência,
eu tinha que ler muitos textos, toda semana os professores passavam muitos textos, a gente tinha apostilas de textos que geralmente eram capítulos de livros ou sentenças judiciais importantes para a gente estudar e tal. Então, não podia ser mais distante de literatura de ficção, né? Era chato, era cansativo. Mesmo, eu não era uma aluna de direito muito entusiasmada, mas mesmo os meus colegas que gostavam muito da faculdade se sentiam muito cansados com essa carga de leituras. Então, dependendo da faculdade que você for fazer, não vai sobrar muito tempo, não, para ler literatura propriamente dito, para ficar em dia com os lançamentos literários. Não significa que você não vai ter tempo nenhum, vai ter, mas não vai ser a mesma coisa. Agora, se você for fazer uma faculdade como jornalismo, comunicação de maneira geral, aí vai te sobrar, você vai ter mais oportunidade de ler literatura, porque a literatura vai fazer parte da sua grade curricular, além dos livros teóricos, né? A gente lê textos de teóricos da comunicação, de sociólogos, de antropólogos, de historiadores, tudo isso faz parte do currículo das faculdades de comunicação, mas também tem espaço para literatura. Então, Dom Quixote eu tive que ler na faculdade, Madame Bovary eu tive que ler na faculdade, entre outros clássicos da literatura que foram exigidos por professores meus de língua portuguesa na faculdade de jornalismo. Bom, eu acho que é isso, espero que eu tenha conseguido responder bastante. Ainda tem muito mais pergunta para responder, mas eu vou diluindo ao longo de mais de um vídeo. Agradeço a todos vocês que assistiram, agradeço aos meus padrinhos e madrinhas. Se você gosta desse projeto, ao momento publicitário agora, se você gosta desse projeto, se você acredita no Ler Antes de Morrer, torne-se um padrinho ou uma madrinha do canal. É muito simples, com apenas um pouquinho por mês, você colabora para que eu, esta youtuber humilde, chegue à leitura 1001 ao longo de uns 15 anos, assim. Imagina que legal seria se tivesse uma pessoa falando de literatura durante uns 15 anos ainda na internet. Não seria legal? Você não gostaria de ver? Se você então acredita nesse projeto, colabore, seja padrinho ou madrinha, que os padrinhos e madrinhas ainda ganham benefícios. Essa semana mesmo eu fiz um sorteio exclusivo para eles. Tô fazendo muitos sorteios exclusivos para os padrinhos para agradecer esse apoio que eles me dão. Beijos para todo mundo, então a gente se vê na sexta-feira. Antes de mais... eu não sei, eu acho que eu até devia ter colocado isso no começo do vídeo. O resultado do sorteio da tag eu vou publicar ainda hoje. Só que eu não quis fazer no mesmo vídeo, eu vou publicar num vídeo que vai sair hoje mais tarde, tá bom? Hoje, lá pelas 5 da tarde, 4 da tarde, eu publico o vídeo falando quem foi o vencedor do sorteio daquele kit de janeiro da tag Experiências Literárias, tá bom? Então aguarde só mais um pouquinho que daqui a pouquinho eu vou divulgar. Agora sim, tchau, gente!